Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão Gilson, Diácono Gilson, que mais uma vez nós vamos estudar a lição número 8 da Escola Bíblica. Estamos no terceiro semestre, de 2025 da revista de adultos da Lições Bíblicas, que estamos aí estudando a Igreja de Jerusalém. Nós temos como comentarista o nosso amado irmão José Gonçalves, aleluia, e nós já, então, vimos algumas aulas, que nós já debatemos, falamos, a lição 7, que foi a última lição, que nós vimos uma igreja que não teme a perseguição. Nós falamos sobre isto e neste semestre hoje, então, nós estaremos abordando a lição 8, aleluia, que vai falar uma igreja que enfrenta os seus problemas. Eu estava ali, me organizando, estudando, lendo alguma coisa, preparando para a gente poder, então, abordar este assunto que é muito importante, nesta lição que nós vamos tratar nesta lição 8, dessa revista, esses conflitos, esses problemas que existiam. Ela, revista, nessa lição vai tratar de dois problemas, que é o problema de natureza cultural e o problema social. Louvado seja Deus. Então nós vamos orar, pedir a Deus a sua misericórdia e vamos tentar aqui, pela misericórdia de Deus, trazer alguma informação a respeito deste assunto aos irmãos, aos simpatizantes da palavra de Deus. Amém? Vamos orar e pedir a Deus a sua ajuda, o seu auxílio, apesar da gente já ter orado, mas gostamos de orar diante dos irmãos, para que os irmãos vejam que nós não fazemos a obra do Senhor de qualquer jeito, Nós sempre pedimos a Deus que Ele venha nos auxiliar, nos ajudar, porque de nós mesmos, meu querido irmão e irmã, nós não temos capacidade nenhuma. Louvado seja Deus. Então vamos orar e pedir a Deus a sua ajuda. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, de sexta-feira, queremos pedir a tua ajuda, Pai, para que o Senhor nos ajude a trazer, meu Senhor, algum conhecimento a respeito, Senhor, deste assunto da escola bíblica, aleluia, Pai, da lição 8 que será abordado. Pai, abençoa, toma a frente, fala a cada irmão e irmã que irá ouvir, fala a cada simpatizante da tua palavra, que o Senhor possa edificar a vida de cada pessoa, o lar, a família, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Eu sou o Gilson, canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva aí no meu canal, dê o seu like, ajude a gente a levar a palavra de Deus às demais pessoas, ajude a gente a estar levando as boas novas, a pessoas de perto e de longe, em nome de Jesus. Faça seu comentário, faça um comentário sadio, nada de palavrões, de ofensas, meu querido irmão. Se você tem a acrescentar, eu estou aberto, Se me faltar alguma informação, o irmão pode aí comentar alguma coisa, Porque nós, seres humanos, não sabemos tudo, principalmente aquilo que é ligado à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espiritual, ela é santa, E nós somos seres humanos limitados, dependemos dele para tudo, amém? Então vamos aqui, aleluia, tentar trazer alguma coisa. Antes, meus queridos amados irmãos, eu gostaria de louvar, um hino da harpa cristã. Eu estou sem harpa, irmão, eu utilizo a harpa da Bíblia da minha esposa, aleluia, quando ela não está em casa. A minha esposa, ela é cuidadora, louvado seja Deus, e aí eu vou utilizar
a Bíblia dela para a gente aqui estar louvando ao Senhor. E aí, os hinos recomendados nessa lição é o 46, o 304 e o 372. Vamos escolher um, né, para essa aula não ficar tão grande. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem o Vencerá, né, que é o 372, o 46, que é, vamos ver aqui o 46, o hino 46, louvado seja Deus, aleluia, um pendão real, e o 304, aleluia, que é a face adourada de Jesus. Aleluia. Então, meus queridos, vamos louvar aqui o 72. Amém? Glória a Deus. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará força, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacila, em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Oh, glória a Deus! Quem espera em Cristo, meu querido, sempre vencerá. Mas você tem que esperar em Cristo. Aleluia. Você tem que estar também em Cristo. Aleluia. Você não pode estar na carne, mas você tem que estar em Cristo, estar em espírito, andar em espírito, viver em espírito em todo o tempo. Louvado seja Deus, para que Deus nos conceda pela sua misericórdia, pela sua soberania, a vitória, de acordo com a vontade, o propósito e o projeto que Ele tem em nossa vida, em cada vida. Amém? Louvado seja Deus. Bom, meus queridos, vamos aqui começar, o estudo, da escola bíblica. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o tema da lição 8 da escola bíblica, que vai ser, essa aula vai ser dada no dia 24 de agosto de 2025, vai ser no domingo, mas como eu disse na aula anterior, tem muitas congregações que dão a sua aula na sexta-feira, na quinta, na segunda, no domingo, sábado. Isso depende das congregações, Cada congregação tem a sua administração, aleluia. Então, nós aqui gostamos sempre de estar, aleluia, trazendo a palavra de Deus, anunciando. Não estamos nesta sexta-feira, eu posso trazer essa palavra a qualquer dia da semana, louvado seja Deus.
esse ensino eu posso trazer na sexta, no domingo ou no sábado, né? O dia em que Deus assim me disponibilizar o tempo para que eu possa me organizar direitinho e trazer a palavra de Deus. Bom, e o texto áureo, né? Ele se encontra, aleluia, nesta lição em Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus, no capítulo 6 da palavra de Deus, no verso 3. Aleluia. Veja aqui, meu querido, amado irmão, diz assim, aleluia. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 irmãos de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Louvado seja Deus. Aleluia. Ou deste negócio, em algumas traduções. Verdade prática, uma igreja cheia da sabedoria e do Espírito Santo age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui nós temos, né, os textos que nós temos que ler durante a semana, que nos é proporcionado, né, direcionado, para que a gente possa ter uma compreensão melhor do assunto a qual nós iremos estar abordando, o irmão. Então é sempre bom o aluno, o professor, estar lendo esses textos aqui que nos é colocado, tá certo? Essas leituras diárias durante a semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É importante a gente estar lendo, meu querido irmão, para que a gente possa então ler. Então diz assim a leitura bíblica em classe. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração, no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélitos de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aleluia, obedecia a palavra, andava de acordo com a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente, esta lição ela vai falar, aleluia, de 2 conflitos, né, meu querido irmão, que é o conflito que ocorre de natureza, esse conflito de natureza cultural e o conflito de natureza social. Louvado seja Deus. Diz assim, meu querido, uma pequena introdução, algumas anotações que eu fiz por fora, né? Mesmo com os problemas das perseguições, a igreja continuou crescendo, como está se referindo ao capítulo 6 de Atos, que o número dos discípulos, né, dos adeptos, os crentes que desejavam aprender mais a respeito de Jesus e do seu evangelho continuou multiplicando, ou seja, crescendo o número, né? Ou seja, apesar dos problemas ali que houve ali no capítulo 5, né?
entre Ananias, Safira ali, quando eles quiseram enganar, né, os discípulos ali, com a oferta que eles tentaram omitir, né, reter uma parte e ficaram com outra, eles achando que estavam mentindo para os discípulos, né, mas estavam mentindo a Deus, e acarretou na morte deles, né? Deus veio logo com o juízo diante deles. E também um outro problema que ocorreu, né? Aleluia, a morte do nosso amado irmão ali, o Estevão. E agora, meu querido, este problema, né, que ocorre, esses dois problemas a qual nós vamos citar. Então, ou seja, mesmo em meio a essa problemática ali de Safira e Ananias, né, a igreja ela continuou, meu querido, se expandindo. Ela continuou crescendo, né? Os irmãos continuou pregando, falando de Jesus, ensinando sobre Cristo, e a igreja diz que, né, no capítulo 6, a igreja continuou crescendo, se expandindo e aumentando. Porém, quando se cresce muito, né? Porém, o que acontece? Quando se cresce muito uma comunidade, né, você vai surgir o que, queridos? Surge problemas. No meio de pessoas, irmãos, de multidões, sempre vai haver problemas. Onde há multidão de pessoas, de seres humanos, vai acontecer problemas de todo o jeito, né? E os discípulos ali tiveram sabedoria, direção de Deus para resolver os problemas. Louvado seja Deus. Então surgiram então conflitos, né? Que faziam os apóstolos foram tomar uma decisão para resolver estes problemas que estavam ali ocorrendo devido à expansão do cristianismo entre o povo. Louvado seja Deus. Meus queridos, aqui é o gatinho da minha filha que está miando, louvado seja Deus. Então teve esses conflitos, né, que aconteceu, e o primeiro conflito que houve foi o conflito de natureza cultural. Louvado seja Deus, de natureza cultural, né? Por que havia este conflito de natureza cultural? Porque a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela era a priori, né, formada por judeus, ou seja, pessoas que vinham do judaísmo, por pessoas que ainda estavam ligadas ao judaísmo, né? Ou seja, estavam ligadas ao quê? À lei mosaica, aos ensinamentos de Moisés. Porém, essas pessoas, apesar de serem ligadas ao judaísmo, ainda, ou seja, ligadas à lei mosaica, como eu estou explicando, né? Elas continuavam ainda com as práticas mosaicas, a circuncisão, alguma coisa de obediência da lei, né? Porém, em Cristo, ou seja, os ensinamentos de Cristo, né? Em Cristo, meu irmão, o que é que nós aprendemos? Né? Que Cristo nos liga a Deus. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o único meio do homem se chegar a Deus é através de Jesus. Então aí nós vemos aí o cristianismo, né, que liga o homem a Deus. Através de quem? De Jesus Cristo. Né? Este foi o conflito que vai aí então ocorrer, louvado seja Deus, em meio a essa turbulência. E diz mais, né? E começaram a surgir desavença entre os cristãos do grupo grego, né? E do grupo dos hebreus, do grupo grego e do grupo dos helenistas. Vamos entender aqui o grupo grego. Do grego, helenistas, né? Do grupo hebreu hebraicos. Lucas, ele informa que houve uma murmuração, uma queixa por parte dos helenistas contra os hebreus. Ou seja, houve uma queixa por parte dos aqueles que eram helenistas
contra os hebreus. No grego, né, egnetos, gogismos, tol, helenosto, prosto, hebraicos, né? Ou seja, houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus. Na verdade, uma observação, houve uma reclamação ali, né? Quem eram esses helenistas e hebreus? Vamos trazer aqui tentar contextualizar quem eram esses helenistas e esses hebreus. Os cristãos helenistas eram judeus vindos da Antioquia, ou seja, ali da Síria, de Alexandria, no Egito, né? Outras partes da diáspora ocidental que, em sua maioria, falavam apenas idiomas, né? Falavam apenas o grego, ou seja, sofreram influência da cultura grega. Muitos deles só falavam o grego em vez do aramaico, mas um judeu que vivia como grego. Ou seja, meus queridos, quando Alexandre o Grande ele conquistava os povos, né, ele vinha ali e derrotava, ele não matava aquelas pessoas que ele escravizava. Alexandre colocava então aqueles povos ali para viverem juntos, né? E o que é que acontecia? As culturas iam se misturando, os costumes, né? Os costumes de cada povo, eles iam se mesclando. Então aí surgiu o que? Esse grego helenista, né? O grego koiné, que era o grego falado na época de Jesus, né? Era o grego popular, né? Mas havia também o aramaico, né? E o aramaico, o grego, os religiosos, os eruditos da época, eles eram bilíngues, né? Eles falavam várias línguas ali, vários idiomas. E o grego koiné era o grego popular, que o povão falava e Jesus falava também, o grego koiné, né? Os cristãos hebreus, por sua vez, eram os judeus mais majoritariamente bilíngue, é o que eu estou falando, majoritariamente bilíngue, que falavam o aramaico ou o hebraico e grego, idioma oficial do Império Romano. Ou seja, quando o Império Romano conquista ali Alexandre, ele não acaba com essa cultura de impedir as pessoas de falar, não, eles deixam, né, permanece do jeito que está. E então a gente vê essa diversidade ali de cultura, de línguas, né? Estão entendendo? E aí a gente vai entrar, por que houve então esse conflito? Embora usassem, né, a tradução grega do Antigo Testamento, o hebraico, a Septuaginta, né? A Septuaginta nada mais é do que o Antigo Testamento, meu querido. Os helenistas respeitavam muito o texto veterotestamentário original. Então, os gregos ali, meu querido, eles respeitavam, né? Esses helenitas respeitavam esse véu testamentário, que nada mais é do que a Septuaginta, né? Os textos antigos, né? Por outro lado, havia adotado o estilo grego de viver, ou seja, eles adotaram o estilo de vida grego. Eram judeus, mas viviam com o estilo de vida grego. Os hebreus, né? Os hebreus, por sua vez, parte eram judeus que tinham preferido reter a maneira tipicamente judaica da vida. Os helenitas foram fortemente influenciados pela cultura grega, provavelmente enquanto viviam fora da Palestina, ou seja, da Terra Santa. Ao passo que os judeus hebreus são os cristãos que sempre viviam na terra
na terra nativa da Palestina. Nasce aí um pequeno conflito de natureza cultural que mais tarde evoluiria para um conflito maior entre cristãos e judaizantes, né? Aquelas pessoas que se diziam judaizantes, né? Que praticavam toda a lei mosaica, guardavam o sábado, faziam a circuncisão. Então houve este conflito ali entre esses irmãos, né? Aleluia. E a gente vai ter então, meu querido, então vamos ler aqui essa questão do conflito de natureza cultural. Praticamente eu já expliquei, né, meu irmão? Os judaizantes, né, os helenitas e os hebreus, né, os judaizantes. O conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e os hebreus. 6:1. A referência neste texto aos gregos está relacionada aos judeus helenitas, isto é, que viviam migrando para outros países e que por conta disso falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicava principalmente em hebraico, aí no caso aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscavam a solução. Eles podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflitos de qualquer natureza. Ou seja, os apóstolos tiveram que tomar uma atitude e resolver essa questão, para que não houvesse o quê? A desunião, né? Para que não viesse a haver uma divisão. Porque a igreja, irmão, ela tem que estar em unidade, ela tem que andar unida, né? A palavra de Deus, ela diz que o reino dividido, ele não subsiste. Então ali, logo os apóstolos, eles tinham que resolver esse problema, para não causar divisão, para não causar ali nenhum outro problema maior. Então eles logo foram e solucionaram este conflito, este problema. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, Paulo diz que não há judeu nem grego, né? Paulo está dizendo, ou seja, todos nós, irmãos, somos iguais. Todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Aleluia. E aí vem o conflito de natureza social. Veja aqui este conflito de natureza social, meu querido. Aleluia. Não é que a igreja ela passou ali, a igreja primitiva, ela passou a ser uma igreja que tratasse só de problema social, os irmãos ali passando necessidade. Não. A igreja, ela era o quê? Ela era da esfera espiritual, mas ela também cuidava do social, né? Ela não negligenciava, meu querido, a questão social entre os irmãos. Muitos irmãos passavam dificuldade, né? Aleluia, por conta da perseguição. Então muitos houve ali a necessidade, havia muitas viúvas, muitos órfãos, muitas mulheres que o marido já tinha partido, e muitas crianças ali também, muitos órfãos. Então a igreja, ela cuidava, né? Ela priorizava também essa questão social, para que ninguém passasse por necessidade.
não havia negligência, né? Nesses problemas sociais por conta da igreja. Louvado seja Deus. Mas vamos então aqui também tentar entrar nesse contexto histórico dessa questão, né? Aleluia. Antes da gente partir, o que diz o contexto histórico? No mundo romano, era praticamente impossível que uma mulher sozinha tivesse sustentado, independente, tivesse condições de se sustentar independentemente. Ela era sempre dependente de parentes mais próximos do sexo masculino. A igreja assumia a responsabilidade de auxiliá-la. Em uma sociedade que as mulheres dependiam dos homens para o seu sustento, as que perdiam seus maridos ficavam em situação difícil economicamente falando, poucas conseguiam se sustentar e dependiam da benevolência dos familiares e da ajuda de comunidades religiosas para sobreviver. Não por acaso, desde os tempos do Antigo Testamento, Deus ordenou que seu povo amparasse as viúvas e os órfãos. Aonde a gente vê isso, irmão? Em Deuteronômio 14, 29, em Deuteronômio 24, 19, em Deuteronômio 26, 12, em Isaías 1, 17. Vamos ler aqui o que diz Deuteronômio 14, 29. Veja o que diz Deuteronômio 14, 29. Isso para que os levitas que não têm parte nem herança contigo, os estrangeiros, órfãos, as viúvas que vivem nas tuas cidades possam se achegar, comer e saciar-se, e para que o Senhor teu Deus os abençoe em todo o trabalho de tuas mãos. Ou seja, é um mandamento do Senhor, irmão, cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Das crianças. Os levitas, eles não tiveram parte na herança, na divisão de terra, né? E ali os demais irmãos, as demais tribos ficavam na incumbência de abençoar os levitas, né? Os sacerdotes ali, e também as viúvas, os órfãos. Então Deus ele coloca isso, né? É obrigação da igreja, é obrigação daquele que uma vez aceitou a Cristo, teve o coração transformado. E se ele tem condição, irmão, de abençoar alguém, alguma família, irmão, ele está fazendo para Deus, não é para homem, não. E a palavra de Deus diz o quê, irmão? Que quando você dá, não é para você ficar contando, dizendo, olha, mas eu dei isso. Não, você não deve contar esmola, não, irmão. Porque é Deus quem vai recompensar. Mas, infelizmente, muitas igrejas, irmão, não vou generalizar, muitas congregações, eles fazem o trabalho social. Mas tem muitos irmãos aí que só a misericórdia. Eles só querem ser abençoados. Eles só querem para ele. Eles não têm ali um coração agradecido diante de Deus, né? E por isso que muitos irmãos dentro da congregação, eles estão passando necessidade. Veja que às vezes a congregação, né, o povo de Deus, ele se reúne, aí o pastor, o líder da igreja, ele diz, irmãos, nós queremos fazer um templo para não sei quantas mil pessoas, né, e nós precisamos de uma oferta tal, né, e aí fica naquelas ofertas mensalmente, irmão, porque o homem quer construir templos suntuosos, né, para encher, e muitas das vezes, irmão, fica ali, muitos irmãos necessitados. Não sou, irmão, contra você querer fazer um templo bom para as pessoas poderem, um templo aconchegante para as pessoas chegarem, se sentarem, ter ar-condicionado, ter uma água gelada para beber, ter um banheiro bom para entrar ali, um banheiro higienizado, né, bem cuidado. Eu não sou contra isso, ter cadeiras confortáveis,
mas, irmão, às vezes há um exagero, né? Às vezes gastam milhões, né? E às vezes, irmão, a igreja pode fazer mais. Tantos irmãos ali, filhos de diáconos, de presbíteros, que a igreja pode, né, irmão? Não estou dizendo que isso é obrigação da igreja, mas se a igreja tem condição, irmão, tem um filho de uma senhora, esse rapaz, essa adolescente gosta de ir para uma faculdade, o que custa a igreja bancar esse jovem? Para que ele possa se tornar ali um advogado, um médico, um sociólogo, um antropólogo, ou qualquer carreira que ele queira seguir, né? A igreja vai estar fazendo isso, irmão, para Deus, e Deus vai se agradar. Aquele jovem pode se tornar um médico e vir trabalhar, né? Quando a igreja precisar de uma questão social, ele pode trabalhar na parte da questão de direito para a igreja, na questão familiar, se ele se tornar um sociólogo, né? Um assistente social, um psicólogo. Ele pode trabalhar, se ele quiser, voluntariamente, mas muitas das vezes a igreja, a congregação, ela quer só construir templos. Construir templos e templos e templos e ter dinheiro. E isso tem causado muito transtorno dentro das congregações, porque muitos líderes evangélicos, infelizmente, eles enriquecem, né? E diz que é para o irmão. Eles se metem em muitas coisas, né? Eu não vou entrar nessa questão porque a gente está em aula aqui. E diz que é para a igreja, mas eu não vejo esses irmãos políticos que tem por aí trazer benefício nenhum para nenhum irmão. A bancada evangélica que tem aí, me desculpe, mas para mim é uma vergonha. Eu preferia que não tivesse bancada evangélica nenhuma e deixasse quem é da política cuidar disso, né? E você que está aí, meu irmão, né? E você, Deus sabe da sua consciência. Se você verdadeiramente é um homem de Deus, uma mulher de Deus que está aí na bancada evangélica, né? Que usa o nome de Jesus, o nome de Deus, né? Para ganhar voltas, às vezes, de muitos irmãos que não sabem discernir um palmo à frente. Infelizmente, tem muitos irmãos que vai pela cabeça do líder, né? Porque ele tem medo, né? De ir para o inferno, porque as pessoas colocam na mente dele e eles não conseguem ter um senso crítico. Mas aqueles que são de Deus, irmãos, buscam as coisas do alto, buscam as coisas de Deus. Então houve uma murmuração nesse conflito social. A murmuração dos helenitas. Muitos necessitados, né, assistidos pelos apóstolos, eram viúvas e seus primeiros maridos, né? Atos 6, verso 1, até o verso 3. As hebreias estavam necessitando, as hebreias estavam recebendo por parte deles a assistência diária, melhor que as dispersadas, as helenitas, o que despertou o descontentamento dos seus parentes e representantes. Lucas emprega o termo murmuração, no grego gogismos, porém fica claro pelo contexto que ali não se referia ao pecado de reverberar contra Deus e sua obra, em 1 Coríntios 10:10. E assim, uma reivindicação mais enérgica. Não havia mais informação em Atos dos Apóstolos sobre o momento exato em que essa reclamação ocorreu. Entretanto, tal desavença poderia persistir, já que a igreja é uma comunidade inclusiva de indivíduos que representa diferentes culturas, costumes e tradições, conforme Gálatas 3:28. Como eu repeti, né? Eu disse, né? Não há judeu nem grego. O que disse Paulo, que não há judeu nem grego, ou seja,
todos nós somos iguais, né? Todos nós, todos que estão dentro de uma congregação, aos olhos de Cristo, de acordo com a palavra de Cristo, nós somos iguais. Infelizmente, muitos dentro das congregações se acham superior, melhor do que o seu próximo, né? Ah, porque eu estudei mais, por isso e por aquilo. Amém, se você estudou mais, se você é mais capacitado, glória a Deus por isso. Isso significa que você pode oferecer e dar muito mais para a obra do Senhor do que aquele que às vezes não ainda está caminhando na palavra, não teve às vezes oportunidade de estudar porque teve que trabalhar para poder sustentar a esposa, os filhos, né? Louvado seja Deus, mas diante de Deus, na obra de Deus, todos nós somos iguais. Branco, preto, rico, pobre, independente da questão social, étnica, independente da raça, todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico, de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligencia os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, Isaías 58:6, quanto no Novo Testamento, Mateus 25, capítulo 25, verso 35 ao 38. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, a igreja ela é espiritual, aleluia, mas ela também tem por obrigação de cuidar da esfera social, né? Não deve ser negligenciado nenhuma delas, aleluia. Segundo ponto, a delegação de tarefa, o ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e da pregação da palavra de Deus também era. Atos 6:4. Tanto a parte social como a devocional evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante, igualmente importante é a oração e a evangelização. Ou seja, irmão, não pode se negligenciar nada. Tanto a pregação da palavra, né? Tanto a questão ritualística, oração, louvor, palavra, ela deve ser vista com importância, mas também a parte social. Veja que Jesus, ele cuida, né, de pessoas. Na questão da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus alimentou uma multidão. Ele não deixou que aquela multidão fosse embora para casa pelo caminho, porque pensou Jesus que eles poderiam padecer diante da caminhada, né? Então Jesus ali vai tratar dessa questão social ali, para que eles possam ter suas forças revigoradas, né? Na questão de se alimentar e ter disposição para ir. Então Jesus ele cuidou também dessa parte social. E a igreja do Senhor aqui na terra tem por obrigação também cuidar desta questão. É para isso que são dadas ofertas na igreja, né? E muitas igrejas aí que também se utilizam do dízimo, né? Que pregam o dízimo os dias atuais, já que tem a oferta e tem os dízimos também são para cuidar, não somente do templo, né? Não somente das coisas, mas também para auxiliar aí os irmãos necessitados, né? A gente sabe que às vezes tem irmão desempregado,
tem estar sem condição de pagar água, luz, e aí precisa de um botijão de gás, né? É para isso, irmão. Não é somente para encher o bolso de pastores, para poder a igreja ter conta bancária, né? Não é só para isso, não. É para cuidar dos necessitados da igreja. É para fazer, de repente, pega um dinheirinho ali, vai fazer um evangelismo, faz um sopão, né? Tem um missionário que está em outro país, está em outro estado e precisa de uma cesta básica, tem um salário que precisa receber, que eu não posso pegar um rapaz, um casal com um filho, mandar para o fim do mundo e deixar de cuidar. A igreja tem esse compromisso e essa obrigação de cuidar dos seus. Aleluia. Orar, palavra, né? Consagração, mas também a parte social. Será que a igreja atual tem cuidado disso? Tem visto a necessidade dos irmãos? Certa feita eu era de uma igreja, né? Eu me congregava em uma igreja chamada Igreja Batista Missionária Peniel. E a gente fazia a obra de evangelismo, pregava, e a gente se deparava com situações muito difíceis, né? Tinha um abençoado que ele era da igreja, e ele se tornou uma pessoa viciada, né? E a esposa dele estava grávida e tinha uma outra criança, e ele estava devendo, né? Aí a certas pessoas, né? Que não era para estar, e a gente foi ali orar na casa dele, oramos, mas só a oração, meu querido, não ia adiantar, porque esse irmão estava passando por uma necessidade. Estava endividado e não tinha como trazer para dentro de casa no momento o alimento, porque tudo que ele ganhava, trabalhava fazendo bico, as pessoas com quem ele devia iam lá e tiravam o dinheiro dele. Então a igreja se comprometeu junto com ele, a gente pagou, fizemos ali uma vaquinha e pagamos a dívida dele, né? Que ele devia a um determinado elemento. A igreja pagou, compramos ali, louvado seja Deus, uma cesta básica, porque essa é a obra de Deus. Tiago ele vai falar que a fé sem obras ela é morta. Ou seja, eu oro, mas eu também, ao ver a necessidade, se eu tenho condição, ou a congregação tem condições de a gente chegar e ajudar. Não é acostumar o irmão a uma vida, né? Não. É você chegar e mostrar que Deus está ali. Porque Deus se agrada com isso. E tudo que a gente faz tem que ser para a glória do nome do Senhor Jesus. Né? E depois esse irmão, o pastor, colocou ele em uma entidade ali, para ele poder, uma instituição, para ele poder ser cuidado, né? E poder se tratar do seu vício, né? Eu não permaneci nessa igreja porque a gente saiu, viemos morar em outro bairro e a igreja ficava um pouco distante, mas eu creio que esse irmão, ele deve estar liberto, né? Essa igreja ela ainda permanece aqui em Fortaleza, ela tem um trabalho bem abençoado. O nome do pastor a qual me congregava era pastor Pedro Aristide, né? Igreja Batista Missionária Peniel. Ela fica ali pro lado da Parangaba, na João Pessoa, perto da loja Feitiço, uma loja de roupa. E essa igreja ainda tem hoje, é uma igreja missionária que trabalha com este propósito, né? Louvado seja Deus. E aí a gente vê aqui, meu querido, essa questão, aleluia, e vamos aqui para o ponto, né? Não há conflito entre as tarefas. Diz assim, não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério de serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma,
se a igreja se torna apenas um centro social e negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão, ou seja, ela não pode tender por um lado só para o social e esquecer do espiritual, esquecer da palavra, do ensinamento, dos cultos, do evangelismo. Ela tem que estar tudo andando junto, irmão. Tem que estar tudo ligado, né? No mesmo propósito. Porque senão vai perder a missão, a visão, o foco. Aleluia. A diaconia. O parecer dos diáconos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificando no versículo 3 como servir as mesas, Atos 6:3. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que uma forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Outro assim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam o diácono como um obreiro de classe inferior, mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial onde somente pessoas especiais, isto é, com qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Muitos irmãos desprezam o diácono, né? Porque eles acham que o diácono está ali apenas para ficar na portaria, para receber as pessoas visitantes, os membros que vêm, ou apenas estar ali para servir a água ao pastor no altar, ou alguma outra coisa, né? Então não dá muita importância essa questão da diaconia, mas tanto isso, irmão, o diácono é aquele que serve, né? Serve quem? Ao homem? Não, serve a Deus, irmão. Porque o diácono, ele também ora, ele também prega quando tem oportunidade, né? E é para isso que o Senhor nos chamou, para servir a sua obra, para levarmos a palavra, para estar ali fazendo qualquer trabalho, né? Dentro da obra do Senhor, seja lavar um banheiro, né? Seja varrer ali a congregação, tudo faz parte do servir a Deus, irmão. E quando a gente faz isso, a gente deve fazer com alegria. Isso não vai diminuir ninguém, nem também aumentar. Pelo contrário, né? Isso nos vai dar a alegria de estar servindo a obra de Deus. Você ali troca um garrafão, limpa, faz aquele asseamento, coloca, né? Vai ali, pega cadeira, limpa. Tudo isso, irmão, é a obra de Deus, é servir a Deus, é servir ao seu próximo, é servir ao irmão. E quando você serve ao seu próximo, você está servindo a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Terceiro ponto, seguindo os princípios cristãos, privilegiando o caráter, nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolher, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6:3. Aquele que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação.
A palavra boa reputação traduz o termo grego martyreo, que significa testemunhar, testemunha ou mártir, que quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a sua função da diaconia. Às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, né? O que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir às mesas, isto é, os diáconos, eram exigidos boa reputação. Então, o que dizem dos pastores que cuidam de um rebanho? Ou seja, irmão, veja a qualificação aqui do diaconato. O diácono não poderia ser uma pessoa, irmão, de má reputação, um mal pagador, um homem, uma mulher que briga, que deve, né? Que compra e não paga, né? Um homem beberrão, uma mulher beberrona, um homem que vive em prostituição, né? Um homem que vive mentindo, roubando. Não, ele tinha que ter uma boa índole. Essa é a exigência, essa sempre foi a exigência de Deus. Aqueles que querem servir, né, a Cristo devem procurar ter esse caráter, irmão, um caráter santo, né? Devem procurar ser pessoas santas. Será que nós, irmãos, aos olhos de Deus, somos pessoas que estamos vivendo corretamente? Somos pessoas que estamos dando bom testemunho? Somos pessoas que falamos a verdade? Ou será que da nossa boca só sai mentira? Ou será que as nossas atitudes, nosso comportamento é ficar passando a perna nos outros, pagar e não pagar, comprar e não pagar, viver por aí dissolutamente? Será? É você e eu que temos que nos analisar, irmão. As pessoas que estão à nossa volta, elas observam a nossa vida diariamente, cotidianamente, o que você fala, o que você faz, para onde você vai. Então as pessoas, o que você fala, o que tem saído da sua boca, palavrão, nome feio, você só mente, mentira, você é aquele que só gosta de ter razão em tudo, você é aquele que gosta de caluniar, você é aquele que só gosta de tirar vantagem. Como é que é a sua vida diante de Deus e diante dos homens? Deus, ele conhece o seu interior. Deus, ele conhece o meu interior. Será que nós estamos ali dentro da congregação servindo a Deus de forma correta? Ou será que as nossas mãos estão sujas? Ou será que o meu caminho, o seu caminho, você tem caminhado por lugares que não agradam a Deus? Será que você tem sujado sua mão, colocando sua mão naquilo que não te pertence, usando sua mão para matar, tirar vida, usando sua mente para poder criar caso, usando a sua mente, a sabedoria que Deus te deu para poder elaborar planos contra os outros, contra a família, contra o seu próprio país, a sua nação? Será que você é dessa pessoa que só pensa em si, nos seus interesses próprios, pessoais, em ter vantagem em tudo? Ou você é daquele que é de Deus, que quer que todos se beneficiem, quer que todos sejam abençoados? Ou você é daqueles que está criando um império para si mesmo, enquanto muitos na sua igreja estão passando necessidade? Enquanto pessoas que você aí na igreja que usa o púlpito e diz que está roubando a Deus porque aquela família não pode dar o dízimo naquele mês, e você diz que aquele pai de família que sai todo dia de manhã cedo, nas madrugadas para ir trabalhar, e às vezes deixou de dar o dízimo um mês, e você diz no púlpito que ele está roubando a Deus, porque ele não pôde dar, porque ele tinha um compromisso, tinha que comprar um remédio, tinha que pagar alguém que ele já estava devendo há muito tempo.
E você, e muitos pastores, líderes, usam a palavra ali e diz, você está roubando a Deus. Meus queridos, nós temos que olhar para nós. Quantos líderes estão aí e diz para o irmão que está roubando a Deus porque não está ofertando e nem dizimando, mas ele está fazendo o pior. Está usando o dízimo, o dinheiro da igreja para se afortunar, para comprar carro, casa, mansão, criar império para si, empresas. Será que Deus pode dizer que você é uma pessoa de índole, de boa índole, que tem dado um bom testemunho? Ou você é apenas aquele que carrega o título de diácono, de presbítero, de pastor, de evangelista, de missionário, mas você não tem nenhum compromisso verdadeiro com o reino de Deus? Então, meu querido, nós temos que estar ali de acordo com as qualificações do diaconato, ou do presbitério, ou do pastorado, ou de qualquer outra função dentro da igreja, dentro da obra do Senhor. Exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de uma boa reputação, deveriam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria, defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta. É importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É impossível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com sabedoria no exercício da diaconia. Ou seja, meu querido, Deus, aquela pessoa, ela se diz que é cheia do Espírito Santo, de sabedoria, mas ela age de forma errada. Ela não prega, fala, ensina, mas não vive a palavra. Está cheio dentro das congregações. A gente teve aí, infelizmente, nas redes sociais, um pastor, de madrugada, o cara estava de calcinha no meio da rua, e alguém filmou aquela coisa ali, e ele disse que estava fazendo uma investigação. Que diabo de investigação é essa, meu irmão? De madrugada, no meio da rua, só de calcinha e de blusinha, como se fosse um homossexual ali. Nada contra, quem quiser, cada um é dono da sua vida, faz o que quer com o seu corpo. Mas um homem que diz que é de Deus, que nasceu de novo, que prega a palavra, que está ali doutrinando a igreja, e é pego, e pior que não foi só uma vez, e é pego numa situação dessa, e diz que estava ali investigando o quê, meu irmão? Investigando o quê? E as pessoas, irmãos, então vê aquilo ali e vai pensar o quê da igreja? Uma igreja que outrora, nas eleições passadas, dizia que era uma igreja que era família, que era Deus, que era pátria. Mas na prática mesmo a gente não está vendo isso. Na prática mesmo a gente está vendo aberrações por aí. É pastor que é pistoleiro, que prega numa cidade, mas vai para outra cidade matar não sei quem. É pastor que abusa de criança, é pastor que estupra, é pastora, é pastor que trai a mulher, é uma bagunça medonha dentro da congregação. Isso está tirando muita gente da congregação, isso está afastando as pessoas da congregação. Então, essas pessoas não estão cheias do Espírito Santo, elas não estão agindo com sabedoria.
Por quê? Por conta das suas atitudes, por conta dos seus comportamentos. As pessoas estão aí. Hoje em dia, irmão, não tem como o cara se esconder. Você vai para uma esquina, tem uma câmera lá, vê você acocorado, mijando, cagando. Tá vendo se você está fazendo coisa errada. Sempre tem alguém com o celular na mão, irmão, observando alguma coisa. E aí, às vezes, a pessoa pega no fraga, acha que vai ficar, ninguém vai saber. E as pessoas não querem vir para Cristo, irmão, por conta do próprio irmão, da própria igreja, que está dando mau testemunho. Infelizmente, irmãos, o evangelho está aí, o sistema religioso está falido. Você não vê mais mudança em muita gente. Você não vê mais transformação, o operar de Deus. É os irmãos brigando dentro da igreja por cargo. É o irmão dizendo, porque se você votar no partido tal, você deve se retirar da minha igreja. É a pessoa dizendo que aqui usa o púlpito para desabafar, né, para querer falar o que não presta, para ofender as outras pessoas. Então tudo isso está aqui, meu querido, dentro da palavra de Deus. Seja diácono, presbítero, seja pastor, evangelista, missionário, Deus requer de mim e de você que a gente dê bom testemunho. Ninguém é perfeito, não estou falando aqui de perfeição, porque nós somos seres humanos falhos, somos sujeitos às mesmas paixões de qualquer outro ser humano, mas nós devemos nos policiar, nós devemos olhar primeiro para nós. Jesus disse, olha, para a gente tirar primeiro a trave dos nossos olhos, para depois tirar o cisco do olho dos outros. Às vezes a gente quer tirar o cisco do olho das pessoas e não queremos tirar a trave que está em nossa vida. A trave do pecado, da mentira, da imoralidade, da ganância, da cobiça, do orgulho, da soberba, da prepotência, da arrogância, da maledicência, dos palavrões, das palavras infrutíferas. Temos que tirar isso de nós. Louvado seja Deus. Os dons espirituais, irmãos, nós temos que saber usá-lo para a obra de Deus. Não saber usar. Hoje em dia as pessoas aí usam o dom, profetiza de si mesmo, prometendo riqueza, prometendo fortuna para as pessoas, enganando, usando a palavra de Deus, lubridiando, fazendo mau uso dos dons, dos talentos que Deus deu para ele, para ela. É por isso que vem os problemas, né? Não é só esses problemas aqui que a gente citou, natureza cultural, natureza social, é muitos problemas que a igreja hoje está enfrentando. E se não tiver um homem de Deus ali na frente que tenha visão espiritual, discernimento espiritual da situação, de como a congregação está andando, a igreja vai para o abismo, vai todo mundo para o inferno, o líder, porque o líder que está à frente, ele é responsável pelo rebanho, ele vai ter que dar de conta do rebanho que ele está conduzindo. E se o líder, o profeta, não é um homem de Deus, ele anda todo desmantelado, o que é que diz a palavra de Deus? Assim como é o profeta, é o povo. Ou seja, se o profeta anda desmantelado, então o povo vai andar desmantelado. Então nós temos que ter cuidado. E vamos fazer a conclusão aqui, louvado seja Deus, dessa lição. Aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração, da pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos, ensinando nesta passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como a igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Ou seja,
quando eu olho, quando eu faço tudo isso aqui com amor, com dedicação para a glória de Deus, quem vai ser glorificado? É o homem? Não, irmão, é Deus. As pessoas vão ver que aquela congregação ali é uma congregação que prega a verdade, que fala a verdade, que vive a verdade e que não é hipócrita. Jesus, ele vai censurar os hipócritas. Nós temos que nos policiar. Nós temos que procurar viver a palavra de Deus. Eu, você, nós temos, irmão, porque Deus está nos vendo. E as pessoas estão a nos observar. As pessoas estão a prestar atenção no que você fala, no seu comportamento diário, seja dentro da sua casa, seja na sua vizinhança, seja no seu trabalho, seja onde você estiver, seja onde nós estivermos. Nós devemos estar de acordo com a palavra de Deus, alinhado à palavra de Deus, meu querido. Amém? Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos dê graça, nos ajude, segure na nossa mão, para que a gente não venha atender nem para a direita, nem para a esquerda e nem para trás, mas olhar para a frente, para o alvo, que é Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que Ele não nos deixe estar caído no lamaçal de pecado, mas que Ele, se estivermos, que Ele nos levante, nos ajude, venha nos socorrer, nos lavar, nos limpar com a sua palavra, colocar em nós vestes alvas como a neve, nos dar um coração verdadeiro, sincero. Todos os dias, irmão, nós temos que estar orando. Nem que seja 10 minutos, 5 minutos, não importa, eu não quero saber se você ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, se você é uma pessoa que todo dia... Não, só sei de uma coisa, que nós devemos estar orando todo dia. Nem que seja 5 minutinhos, você deve pegar a palavra de Deus e tirar ali uma passagem que com certeza Deus vai falar com você. Deus vai te dar direção da sua vida. Aleluia. Que possamos, irmãos, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família, seus negócios. Em nome de Jesus, que Deus abençoe nosso país, que Deus abençoe a liderança política dessa nação, que eles trabalhem em prol do povo sofredor, do povo que está aí passando necessidade, morrendo de fome, que não tem onde morar, que não tem o que comer, um povo desempregado. Que Deus possa olhar para a nossa nação e que nós, cristãos, possamos orar mais, pedir para Deus transformar mais a nossa vida, mais a nossa mente, pedir para Deus transformar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas da nossa nação, porque nós precisamos de Deus, nós não podemos viver sem Deus, irmãos. A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Eu não posso nada sem Deus. Dependo dele. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like. Em nome de Jesus, nos ajude a levar o evangelho da salvação às demais pessoas para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.